Olá, pessoal. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui alguns conteúdos que foram propostos para vocês, tá? Basicamente, custos e a formação, orçamento de serviços, tá? Eu preparei um material para vocês aqui, que está lá em materiais complementares, né? Material complementar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, vou mostrar aqui o PowerPoint para vocês. Vamos lá. Muito bem. Certo. Bom, rapidamente, quem já está fazendo, para quem está trabalhando com contabilidade gerencial, provavelmente nós já trabalhamos essa parte aqui, tá? Mas rapidamente, uma abordagem sobre as atividades da contabilidade, certo? Quais são essas atividades? Como qualquer atividade, as atividades da contabilidade, ela começa com o planejamento, certo? Ela começa com o planejamento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o planejamento, que vai propor as atividades. Então, a partir do planejamento, as atividades são executadas, certo? E a partir do momento que as atividades estão sendo executadas, elas devem ser controladas, ok? Elas devem ser controladas. Então, essa é a ideia que nós temos da parte da contabilidade, tá certo? Deixa eu pegar aqui só um instantinho aqui. Então, é isso. Toda atividade, ela inicia com o planejamento, a execução e o controle. E nós podemos dizer, sem ter medo, né, que o controle é a base, tá, do sucesso de todas as atividades. Porque se nós não tivermos o controle bem definido, como é que nós saberemos se aquilo que foi planejado está sendo executado? Ou se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. Então, são as atividades da contabilidade, rapidamente passando aqui para vocês, para nós entrarmos aqui no outro assunto. Tá? Que continuando ainda, né, mas entramos na questão dos tipos de contabilidade. Uma delas, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Qual a diferença de uma para a outra? Nós podemos dizer o seguinte: as duas contabilidades, elas têm usuários específicos. Tá? Então, por exemplo, o usuário dos relatórios para a contabilidade financeira é o usuário externo e interno. Então, tanto faz, interno e externo, que vão fazer uso dos relatórios contábeis. Só que na contabilidade gerencial, quem vai fazer uso desses relatórios é o pessoal interno, é o público interno. Por que é o público interno? Porque é o público que vai tomar as decisões. A contabilidade financeira vai gerar relatórios para o público externo, como, por exemplo, publicação de balanço patrimonial. Tá? Um exemplo claro para vocês. Certo? Clientes. Para a contabilidade financeira, nós vamos ter os clientes externos, que são os acionistas, os credores, autoridades tributárias. Só os clientes para a contabilidade gerencial é interna. Por que é interna? Imagine só, a empresa não vai gerar um relatório de custos, ok? Por exemplo, custo de produção. Então, nós estamos lá produzindo, nós somos um empreendimento, então a consultora vai gerar um relatório dos custos daquele empreendimento. Isso é um relatório que interessa para o pessoal para o pessoal da gestão, não para o público externo. O que o acionista quer saber
o de relatório de custo. O acionista quer saber do quê? Do balanço patrimonial, da DRE, quanto que vai ter de distribuição dos lucros, essas coisas, tá? Ó, objetivo dos relatórios. Para a contabilidade financeira, é facilitar a análise financeira para as necessidades dos usuários externos. E para a gerencial, facilitar o planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada de decisão. Então, pense sempre assim, a contabilidade gerencial, ela gera informações, ela gera relatórios para a tomada de decisão. Então, o foco dela é interno, tá? A contabilidade financeira, o foco dela é mais externo. Forma dos relatórios. Olha, contabilidade financeira é balanço patrimonial, demonstração dos resultados, fluxo de caixa e patrimônio líquido. A contabilidade gerencial, olha só, é orçamentos, contabilidade por responsabilidade, relatórios de desempenho, relatório de desempenho, desempenho de custos e relatórios especiais. Tá certo? Então, rapidamente, para a gente ver a diferença de uma contabilidade para outra. E aí, né, na interface dessas duas contabilidades, surge a contabilidade de custos, que também é interna, tá? Também é interna. É uma contabilidade muito especial e ela está hoje uma importância fundamental. Tá? Veja, ela não deixa de ser uma contabilidade gerencial, tá? Mas também não deixa de ser uma contabilidade financeira. Então, vão existir relatórios contábeis que vão se sobrepor à contabilidade financeira e à gerencial. Quando há essa sobreposição, então nós dizemos que esses relatórios que se sobrepõem são chamados, então, os relatórios referentes à contabilidade de custos, tá? Que nunca foi tão especial como está sendo hoje. Tá? Bom, e o que é custo, então? Vamos lá. Custo é a soma de recursos, mão de obra, material, equipamentos, etc., usados para produzir bens e serviços. Então, vamos lá. Primeira coisa, custo. Tudo que é gasto para produzir algo é relacionado a custo. Tá? Tudo que é gasto durante a produção do bem é custo. Certo? Veja, mas tem que estar relacionado com a produção do bem ou serviço. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque existe também um gasto que é relacionado ao bem ou serviço, só que é depois de executado. E aí nós já não chamamos de custo, nós chamamos de despesas. Tá? Por exemplo, despesa de vendas é um custo, tá certo? Mas, conceitualmente, nós vamos chamar de despesa por quê? Porque vai ser um gasto depois do produto concluído. Então, por exemplo, no empreendimento, nós atualmente há um procedimento de venda de unidades habitacionais da planta, correto? Então, todo aquele gasto que está sendo realizado pelo todo o esforço de vendas e o gasto que está sendo realizado para a venda de uma unidade durante a construção vai cair na conta de custos. Por quê? Porque não está ainda concluído. Então, na realidade, esse recurso que está entrando por uma venda na planta vai acabar se transformando em recursos, né? Em recursos financeiros para tocar a obra, ok? Então, vai cair. Mas quando terminar o empreendimento, aqueles valores daquele bem que foi pago enquanto estava sendo construído, tá? Ele é jogado na conta de custos. A partir dali, se transforma em despesa. Tá certo?
Então, custo é o total de dinheiro requerido para alcançar algo. Então, tudo aquilo que eu gasto para conquistar algo, eu vou chamar de custo. Tá certo? Vou chamar de custo. Aí nós temos dois tipos de custos, basicamente. Custo de controle e o custo de falta de controle. Custo de controle, nós vamos ter os custos de prevenção e os custos de avaliação. Tá? Custo de prevenção é tudo aquilo que eu gasto para evitar que algo aconteça. Tá muito relacionado com... Então, não está dizendo, é prevenção. Que normalmente nós lembramos, falamos quando há esse termo prevenção, é a prevenção de acidentes. Claro, é a prevenção de acidentes. Tá? Mas prevenção de uma máquina, da quebra de uma máquina também é prevenção. Então, custo de controle é todo aquele custo todo aquele recurso que eu gasto para evitar que algo aconteça. Custo de avaliação é todo gasto que eu realizo, que eu desembolso, tá? Para avaliar, para conferir, para medir. E aí tem uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, é o seguinte: toda a ação de conferência, ela é uma ação improdutiva. Mas é necessária, claro, mas ela é improdutiva. Então, por exemplo, quando o pedreiro está sentando os tijolos, então ele está sentando ali, com esse pedreiro que assentava toda uma linha, toda uma carreira de tijolo e depois ia conferir a linha e o prumo. Tá? E o prumo. Tudo bem, é o método dele fazer isso. Eu até não concordo muito, porque eu não sou da área, né? Quando ele para e vai medir, vai conferir a linha, vai conferir o prumo, ele parou o processo. A ação dele, a produção dele qual é? A ação principal é assentar o tijolo. Mas quando ele está medindo, ele parou de assentar tijolo. Ok? Se ele parou de assentar o tijolo, a ação é improdutiva. O ato de conferir é improdutivo. Aí você diz, mas tá, se não me disse, tá, não. Não estou dizendo que não tem que conferir, tem que conferir, mas é improdutivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pedreiro de final de semana. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de assentar um tijolo, eu não gosto de virar o concreto, né? Porque é muito cansativo, mas eu gosto de fazer um serviço, amarrar ferro, essas coisas todas. Tá? Por que eu demoro para levantar, para sentar um tijolo? Porque cada tijolo eu faço a conferência do prumo do nível. Um pedreiro experiente, ele já tem a manha, ele sabe se está no prumo, se está no nível ou não. Ele tem que conferir um prumo. Quem é que é mais produtivo? Sou eu que confiro um prumo ou é o pedreiro que tem essa experiência? Claro que é o pedreiro que tem essa experiência. Então, a ação de conferir, de medir, é uma ação improdutiva. Então, ele gera um custo. Então, é por isso que nas empresas, e aí eu vou puxar um gancho para as empresas que onde eu tenho mais conhecimento, as empresas metalúrgicas, por exemplo, elas evoluem para um sistema de produção onde as medições são as mínimas possíveis. As mínimas possíveis. Tá? Só que, para isso, o que tem que fazer? Tem que treinar, tem que ter equipamentos eficazes, equipamentos eficientes, de tecnologia de ponta. Então, quanto mais tecnologia for absorvida por um processo, menos haverá necessidade de medição, de avaliação. Por que essa importância? Porque o custo de avaliação ele acaba pesando. Tá? Ele acaba pesando. Tá? Então, observe bem isso. Tá? Dentro do custo de controle, nós temos o custo de avaliação, que está na contraponta, né, do custo de prevenção. O custo de prevenção também, gente, a gente observa, né? Só que no frigir dos ovos, né,
o custo de prevenção ele acaba sendo um custo que ele acaba sendo diluído em todo o processo. O custo de avaliação ele é mais cruel, porque eu sei que eu tenho que medir, eu tenho que conferir, tá? E eu sei que é uma ação improdutiva. Então, nas obras, por exemplo, as medições das obras, quem é que normalmente faz as medições? Não é o engenheiro. Quem é? Normalmente é o estagiário. Por quê? O custo da avaliação é menor, o custo da mão de obra, tá certo? E temos também, claro, primeiro o custo de controle, e aí tem o custo da falta de controle. Ou seja, é aquele custo quando eu não faço nada, tá? E aí nós temos os custos das falhas internas, como, por exemplo, o cara levantou a parede fora do prumo, e aí? Vai ter um custo. Qual é o custo? É que vai ter que tirar no reboco, né? O tirar no reboco é um termo que não é de hoje, desde que me conheço por gente. Opa, o que eu fiz aqui? O tirar no reboco é fantástico, que é uma falha interna. Agora, tem os custos de falhas externas. Exemplo, hoje é muito comum a terceirização do transporte. Tá? Terceirização do transporte. Então, eu contrato uma transportadora, tá? Para fazer o transporte, pegar aí, na área da construção civil, para um fornecedor de revestimento cerâmico, ele vendeu uma quantidade e ele terceiriza o transporte. Tá? E, em algum momento, acontece alguma coisa que quebra um, um pallet de piso, ou 2 pallets de piso, entende? Então, para a indústria do revestimento cerâmico, gerou um custo. Gerou um custo. Ah, mas a responsabilidade é da transportadora. Claro que é. Ah, mas tem um termo de contrato que eles... Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Mas gerou um custo. Gerou um custo. Certo? E tem os custos intangíveis, que, olha, que esse exemplo da transportadora pode gerar um custo tangível. Como, por exemplo, houve dano em 1 ou 2 pallets de revestimento. Chegou na obra atrasado, né? Chegou fora daquilo que foi acordado, né? Com o cliente, certo? Na próxima vez, é capaz que esse mesmo cliente pense 2 vezes antes de comprar o piso com esse fornecedor. É um custo intangível, a gente não sabe quanto é que é o custo, a gente não tem ideia. É semelhante ao fato, sabe, de, por exemplo, chegar numa loja, né? Chegar numa loja, eu querer comprar um tênis, o tênis está lá na prateleira, está lá na vitrine. Ó, eu gostei do tênis, eu quero tênis aquele lá. Qual é o número? 42. Aí me vem a vendedora com 200 pares de tênis 42, mas nenhum é daquele que eu quero. Eu quero aquele lá. Aí eu digo, não, obrigado. Não, mas tem esse aqui que... Não, eu quero aquele lá. Aí eu viro as costas e vou embora. Houve um custo, tá? Houve uma perda de venda. Teoricamente é só o valor do tênis, mas não é. Pode até ser menos, tá? Mas nós não conseguimos mensurar quanto é que é esse custo. Certo? Que da mesma forma como eu estou dando esse exemplo para vocês, né? Em muitas situações nós temos uma tendência de citar o nome da empresa, né, que fez isso, e aí é um custo que a gente não tem ideia, certo? Então, esses são os 3 exemplos de custo de falta de controle. O custo de falta de controle. Tá? Então, nós temos os custos de controle e os de falta de controle. O que é melhor? É eu arcar com os custos de controle ou com os custos de falta de controle? Vocês decidem, né? E aí nós entramos nos chamados custos operacionais,
que aí vem lá a parte da contabilidade, né? Que são os custos diretos, que são relacionados com a provisão dos aspectos diretos da produção, incluindo material e mão de obra. Então, são aqueles custos, aqueles gastos que estão relacionados diretamente com a produção. Então, vou ter aqui a mão de obra, o material, na obra, por exemplo, lá na obra, no canteiro de obra, se eu faço uma ligação de água só para a obra, é aquele consumo de água. Veja, o consumo de água lá do escritório central já não vai ser custo, tá? Já vai ser custo direto, ok? Então, é tudo aquilo que está relacionado com os aspectos diretamente relacionados com a produção. Os custos indiretos são os custos que não são apenas atribuíveis a um aspecto da produção, mas que estão distribuídos em muitos deles, tá? Mas que estão distribuídos em muitos deles. Então, nós temos aqui custos indiretos. Por exemplo, a energia, desde que não seja só do canteiro de obra, tá? Por exemplo, o salário da administração é um custo indireto, tá certo? Que está relacionado com outros aspectos, não só da produção. Aí nós temos a mesma linha, mas no outro viés, o custo fixo, que é a parcela do custo que se mantém fixa quando a produção varia. O custo fixo, por exemplo, mão de obra, salário. O salário é um custo fixo, porque, independente de eu produzir ou não, o salário é fixo. Ah, mas ele recebe por metro quadrado. Bom, aí é outra parada. Mas nas empresas, a princípio, o pagamento é por salário, ou mensal ou semanal, tá? Então, o custo fixo é aquela parcela do custo que se mantém fixa quando a produção, mesmo a produção variando. E os custos variáveis é a parcela do custo que varia conforme a produção varia. Então, aqui nós vamos ter a combinação de custo direto fixo, custo direto variável, tá? Então, por exemplo, nós temos custo direto e fixo, salário, e custo direto variável, os insumos, matéria-prima, por exemplo, tá? E vamos ter custos indiretos fixos, salário da administração, e os custos indiretos variáveis, tá? Como, por exemplo, energia elétrica, se for uma coisa só, tá? Da mesma forma, nós vamos ter custos indiretos. Bom, isso eu já falei de custos diretos fixos, né? Que é o salário dos pessoal da administração. Ok? E aí nós temos as despesas gerais. Como eu falei anteriormente, as despesas incidem após o produto ter sido fabricado. Então, o produto foi fabricado, todo o gasto agora nós vamos chamar de despesas. Bom, isso é uma definição contábil, tá, pessoal? É um conceito contábil, certo? Porque é tudo gasto. Tudo é gasto. Mas eu tenho que considerar isso, porque senão daqui a pouco eu não sei o custo de produção do meu produto. Aí como é que eu vou formatar o preço de venda? Certo? Aí nós temos as despesas gerais variáveis, como impostos, que incidem sobre as receitas, despesas com vendas, por exemplo, a comissão dos vendedores, despesas financeiras, que são as despesas com descontos de duplicatas em bancos comerciais, por exemplo, né? Só que apenas aquelas de curto prazo, tá? Dentro de 12 meses. E as despesas gerais fixas, que são as despesas administrativas, salários, diretores, gerentes, pessoal do escritório e encargos, mais despesas de escritório como telefone, cópias, internet, e despesas municipais, como impostos, territorial, predial e taxas diversas. E no outro lado da conta, nós vamos ter as receitas, tá? E aqui, pessoal, observe o seguinte: receita aqui só tem uma origem, tá?
A receita é advinda das vendas. Das vendas, tá? Então, se eu tiver uma entrada de dinheiro da empresa que não está relacionado com vendas, ela vai ser chamada de uma receita não operacional. Um exemplo de uma receita não operacional. Vamos imaginar que nós temos lá no canteiro uma betoneira que está lá, ela não dá mais, ela está funcionando, mas ela é improdutiva, tá? É uma betoneira pequena, não sei aí, eu não sei como é que é a unidade, acho que é em litros, né? Mas é uma pequena que ela é improdutiva, tá? Ela está boa. Tá? Para uma obra menor, ela quebra o galho, ela serve, mas para a nossa obra aqui já não serve mais, tem que ser uma betoneira maior. Então, eu vou oferecer essa betoneira, vou vender essa betoneira. E vendi. Não gerou uma receita? Gerou. Mas a minha empresa é uma construtora. E o negócio da minha construtora é empreendimentos imobiliários, é a construção de unidades habitacionais. Então, toda receita que é oriunda das vendas dos imóveis é chamada receita operacional. Toda receita que vem, que entra, todo de recurso que entra, que não seja das vendas de unidades habitacionais, eu vou chamar de receita não operacional. Mas por que eu tenho que contabilizar? Eu tenho que contabilizar porque a betoneira ela faz parte do patrimônio da empresa. Ah, que fim deu a betoneira? Aí eu vendi. Tá, cadê a origem dessa venda, que é o recurso? Ó, tá aqui, ó, R$ 2.000. Entrou como receita não operacional. Tá? Então, digamos assim, ó, eu posso ter também, olha só como é interessante, que era muito comum lá na década de 80, 90, as construtoras terem galpões enormes para estocar matéria-prima, tá? Chega um certo momento que aqueles galpões não estão mais servindo, não há uma necessidade, porque há um giro muito grande e eu não preciso estocar areia, não preciso estocar, não vou falar cimento, né? Mas estocava cimento também num período, tá? Então, o que acontece? Aquele galpão está lá, eu posso vender o galpão? Posso. Eu vou me desfazer de um patrimônio e vai gerar uma receita não operacional, claro. Mas eu posso também alugar esse galpão. No caso, esse galpão, se ele for alugado por um período maior que um ano, por exemplo, ele vai entrar também como receita operacional, mas ele vai entrar assim, como outras receitas operacionais. Não é receita operacional, porque a receita operacional é aquela receita advinda do resultado do meu negócio, que é, no caso, venda de unidades habitacionais. Só que eu tenho um galpão que eu aluguei, fechei um contrato de 5 anos. Então, vai me gerar uma receita também. Então, ela não é uma receita operacional? Não. Por quê? Porque o negócio não é imobiliário, não é vender ou alugar imóvel. O negócio é produzir imóveis para vender. Tá certo? Mas também não é uma receita não operacional, por quê? Porque ela não é esporádica. Não é um caso da betoneira que eu vendi a betoneira. Eu não vou vender mais nada. Então, ela entra lá numa continha outras receitas operacionais. Tá? Então, vocês fiquem ligados nisso aí que pode aparecer aí em algum momento. E o capital de giro, o que é? O capital de giro é uma parte do investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo. É o conjunto de valores necessário para a empresa fazer seus negócios acontecerem, fazer girar. Então, vamos lá. Nós temos 2 vieses aqui. Na realidade, o conceito é um só. Só que o primeiro aqui está relacionado com um projeto de negócio, com um plano de negócios, onde eu faço o levantamento de recursos necessários e aí eu guardo uma reserva para que eu possa suprir as necessidades iniciais do negócio. Porque imagine só,
comecei a minha empresa e vocês vão fazer. Vai acontecer com vocês isso? Vocês vão botar os negócios de vocês, né? Vão abrir a empresa de vocês. E nos primeiros meses, não vamos vender o suficiente para cobrir os custos fixos. Como eu falei anteriormente, né? Água, luz, telefone. No caso, Prolabore, que é a remuneração dos sócios, né? Se tiver se tiver funcionários, vai ter o salário, encargos sociais. Tudo isso está rolando. Eu abri ontem, mas pô, eu abri a empresa ontem, já chegou a fatura da luz. Já chegou a fatura da luz. Já chegou do telefone, tudo, tá? Então, eu tenho que ter uma reserva para cobrir esses gastos iniciais. Tá? E depende do negócio, tá? Dependendo do negócio, eu tenho que ter essa reserva para 6 meses, 7 meses, relacionado aos custos fixos, tá, pessoal? Custos fixos. Salário, por exemplo. E aí, água, luz, telefone. Mas água, luz é considerado custo variável. Ele vai variar depois. Mas eu tenho que ter no meu orçamento mínimo. Por quê? Porque se aumentar o consumo de energia, porque eu vendi. Se aumentar o consumo de telefone, porque teoricamente porque eu vendi. Se aumentar o consumo de matéria-prima, teoricamente porque eu vendi. Tá? Então, nesse primeiro conceito, está relacionado com a abertura de um negócio. O segundo é, basicamente, todo aquele recurso que eu tenho que ter guardado mês a mês para custear o meu custo fixo. Basicamente isso. Tá? Então, se eu tenho no final do mês, fechei o mês, e eu tenho lá um saldo no caixa de R$10.000, por exemplo, tá? R$10.000, e eu sei que o meu custo fixo é R$4.000, eu sei que eu só posso utilizar 6.000, 4.000 tem que ficar guardado. Mas é lógico que eu vou vender, tá? Isso eu não vender. E se aparecer mais uma situação inusitada aí de lockdown? O que aconteceu em 2020, quando o comércio ficou 15 dias parado, sem vender um alfinete? Vocês lembram disso, né? Pois é. Empresas fecharam, gente. Por que fecharam? Porque não tinha capital de giro para bancar os 15 dias. E não foram só os 15 dias, né? Porque até a coisa engrenar, levou no mínimo 30 dias, vocês sabem disso. Então, capital de giro é esse recurso. Eu tenho que ter esse recurso para poder tocar o negócio. Pessoal, é só fazermos uma análise para nós. Tá? Nós também, pessoalmente, nós temos que ter um capital de giro. Porque nós temos gastos. Todo mês nós gastamos com combustível, todo mês gastamos com supermercado, todo mês nós gastamos com energia elétrica, com água, com telefone, exemplos, né? Então, pessoal, esse recurso, quando eu recebo o salário, eu sei que uma parte tem que ficar guardadinha aqui, porque eu sei que eu vou ter que, e normalmente é quase tudo, né? Ultimamente é quase todo o salário. Mas essa é a situação. Tá ok? Aí, lá no material complementar, eu publiquei esse exercício aqui, ó, que era para vocês identificarem o que é dessa relação de gastos aqui, o que é custo de produção, o que é despesa administrativa, o que é despesa de venda, o que é despesa financeira. Então, por exemplo, aqui, ó, comissões de vendedores. Se encaixa onde? Custo de produção? Não, né? Despesas administrativas? Não. Despesas de venda? Sim. Né? Pegando aqui, ó, material de consumo escritório. É custo de produção? No caso aqui, não. A não ser que a minha empresa fosse uma prestadora de serviço de xerox, por exemplo. Tá? Mas não é. É despesa administrativa? É. Tá? Então, é para vocês identificarem a diferença desses gastos aqui. Tá certo? Mas eu não sei se vocês conseguiram enxergar aqui. Eu vou ter que
Eu acho que não compartilha, né? Deixa eu repetir aqui. Ó, acho que agora acho que aparece para vocês. Eu estava dando o exemplo aqui de comissões de vendedores. Não é custo de produção, não é despesa administrativa, é despesa de vendas. E eu peguei o outro aqui, ó, material de consumo, tá, do escritório. Se é material de consumo do escritório e a minha empresa não é uma empresa de contabilidade, por exemplo, tá? Nem é, não é. É empresa que presta serviço de fotocopiadora, tá? Ela não é custo de produção, tá? Seria despesa administrativa. Então, aqui tem a relação dos gastos que vocês podem, então, fazer essa separação aqui, tá? Então, dando continuidade, vamos voltar aqui o nosso slide, né? Então, se tiverem dúvida, tá, pessoal? Deem uma consultada aqui nesse site, Só Contabilidade, que está bem claro lá a questão do capital de giro. Mas capital de giro é aquele recurso que eu preciso ter para o custeio dos meus custos fixos, tá? O custeio dos meus custos fixos. Deixa eu pegar aqui, que não está aparecendo a minha imagem. Eu não sei por que está acontecendo isso. Uhum. Aqui, ok. Vamos lá. Dando continuidade, nós vamos entrar, então, quais são as variáveis de uma estimativa de custos, que é isso que importa para nós. Primeiro, composição dos custos unitários. Então, composição do custo unitário, quanto é a composição metro quadrado, metro cúbico, por metro linear, né? Salário, que a gente chama de homem-hora, encargos sociais, né? Que é aquele percentual que cobre os chamados benefícios sociais, né? O BDI, né? São benefícios e despesas indiretas, nós vamos trabalhar também depois, e os tributos sobre preços de vendas. Então, esses são as variáveis de uma estimativa de custos, tá? E aí nós entramos aqui num assunto que é bem legal, que é a composição, para nós entendermos, né, quando nós vamos fazer um orçamento, como é que eu trabalho essa questão do orçamento para o orçamento de horas do nosso trabalhador, tá? Que é o número de horas disponíveis da empresa. Ou seja, apesar de nós recebermos por 220 horas, na realidade, nós não estamos disponíveis 220 horas por mês, tá? Então, nós temos aqui uma abordagem que eu quero trazer para vocês aqui, uma das metodologias, tá? Que eu peguei aqui para apresentar para vocês. Então, nós temos aqui, ó, número de dias disponíveis, NDD, vezes... Vou pegar aqui vezes a jornada vai dar o número de horas disponíveis da empresa anual. Então, observe aqui, ó. Nós temos disponíveis 275 dias no ano. Tá? O ano tem 365 dias, mas, na realidade, disponível mesmo, 275, retirando, né? Teoricamente, tirando os repousos remunerados e feriados. Vezes 7,3333 ao dia, dá isso aqui dias por horas por dia, tá? Então, 275 dias vezes 7,3333, não é 8, tá? Por que não é 8? Porque nós trabalhamos, digamos assim, nós trabalhamos 7 dias, tá? Mas o domingo nós ganhamos também, certo? Então, dá um total de 2.016
4,67 horas que nós estamos disponíveis para a empresa durante o ano. Nós, enquanto trabalhadores, tá? Enquanto trabalhadores. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui eu trouxe uma metodologia do professores Ávila, Lopes e Librelotto, cara. Olha só, isso aqui é uma metodologia, tá? É uma metodologia. Ela faz sentido, mas pode existir em outras, tá? Pode existir em outras. A empresa pode adotar a sua metodologia, mas tem coisas aqui que eu não posso fugir, tá? Então vamos lá, com calma aqui, ó. Primeiro, então, o número total de horas disponíveis de trabalho por ano é definido pela seguinte metodologia: horas de trabalho por semana, 44 horas. Tá? Até 1985 era 48 horas. Com a nova Constituição passou para 44. Horas de trabalho por dia. Então, 44 horas semanais, dividido por 6. Tá? Não é por 7, é por 6, porque domingo é repouso. Então, nós trabalhamos 7,33 horas. Pessoal, aqui é decimal, não é 7 horas e 33 minutos, tá? É 7,33. Para eu saber quanto é que corresponde a 33, eu pego 0,33 e multiplico por 60. Tá certo? Semanas por mês. Ó, 365 dias dividido por 12, que aí vai dar a semana no ano, o número de semanas no ano, dividido por 7. Então, eu tenho semanas por mês, 4,3452. Então, veja bem, não é 4,5, é 4,3552. Então, imagine só a situação seguinte, tá? Eu vou calcular um custo, estou fazendo o orçamento e o que acontece? Eu estou fazendo o orçamento do pedreiro, uma mão de obra, tá? Então, eu chego assim, o mês tem 4,5 semanas. Olha, se eu pegar um salário qualquer, dividir por 4,5, o valor vai dar menor do que se eu dividir por 4,3452. Certo? Então, chega lá no final da obra, eu digo assim, fiz tudo certinho, não deu o resultado que eu queria, às vezes nesses detalhes aqui, ó. Tá? E eu sempre digo para os alunos, tá? E o pessoal da engenharia gostam muito, não é que gosta de arredondar, eu sei que vocês trabalham com arredondamentos, mas quando se lida com dinheiro, eu não posso arredondar. Eu tenho que usar, quanto mais cara a casa depois da vírgula, melhor. Certo? Então, aqui, ó, é 4,3452 semanas por mês. E as semanas por ano? Veja, não é 52 semanas, é 52,1429. Então, por exemplo, quem na época assinava muito a Veja, Exame, assinava jornal Gazeta Mercantil, faz tempo isso. E esses periódicos, eles fazem um cálculo por 52 revistas ao ano. Então, eu assinava, eu contratava um serviço de periódicos, tá? E que era anual, essas empresas ficavam devendo 0,1429 revistas. Que eu recebia 52 no ano. Em um ano tem 52,1429 semanas. Certo? Horas por semana com repouso. Então, vamos lá. Agora sim, ó. Agora eu conto vezes 7 agora. É aquele 7,33 lá de cima, vezes 7. Então, vai dar horas por semana com repouso, 51,3331. Horas com repouso. Horas por mês com repouso. É o valor semanal vezes 4,3452. E não vezes 4. Agora, aqui é o seguinte, já não é vezes 4. E também não é vezes 4,5.
vezes 4,3452. Então, mas se multiplicar vezes 4,5, qual é o problema? Não tem problema nenhum, mas eu posso perder a minha proposta, pode ter ficado acima da concorrência, exatamente por causa dessa fração que eu arredondei para cima. Tá? Horas por ano com repouso. Então, 365 vezes 7,3333 dá 2.676,6445 horas. Então, essas são as horas disponíveis, tá? Horas de trabalho disponíveis por ano do trabalhador. Só que ninguém trabalha todas essas horas. Então, agora vamos ver as horas que o trabalhador vai estar indisponível. Então, vamos lá. Os fatores que contribuem para a existência de horas não trabalhadas ou indisponíveis para o trabalho, legalmente, são devidos às seguintes situações. Primeira delas, repouso semanal remunerado e feriados. Então, é igual ao número de semanas por mês, vezes as horas de trabalho por dia, vezes o número de meses trabalhados. Tá? Então, aqui nós temos um mês de férias, mais horas de feriados. Então, horas de repouso semanal remunerado, 4,3452, que é o número de semanas por mês, essa aqui, ó, vezes o número de horas diárias, vezes 11. Por que vezes 11 e não 12? Porque eu tenho um mês de férias no ano, então multiplica por 11. Então, dá um total de 350,511 horas. Tá? Isso aqui, eu estou falando do repouso, do repouso semanal remunerado. Agora, feriados. Pode-se considerar um total de 12 dias de feriado sem grande risco de erro, e um deles caindo no domingo. Então, aqui é uma quantidade de feriados que é dentro dessa metodologia aqui, tá? Dentro dessa metodologia. Considerando que um deles cai no domingo. Então, horas de trabalho, horas não trabalhadas devido aos feriados. 11, que é o número de feriados, porque eu não vou contar o domingo, então é 12 menos 1 dá 11, vezes 7,3333, que vai dar, então, 80,6663 horas não trabalhadas devido aos feriados. Somando com o repouso remunerado, que é 350 aqui, então eu vou ter um total de horas de repouso semanal e feriados de 431,1773 horas. Então, anotem esse valor aí, gente. Tá? 431,1773 horas. Tá? Então, repouso. Auxílio enfermidade, ou auxílio doença, como a gente costuma falar, né? Os primeiros 15 dias de tratamento por motivo de doença devem ser pagos pelo empregador, então, pela empresa. Segundo a Câmara Brasileira da Construção, da Indústria da Construção, admite-se uma porcentagem de ocorrência na ordem de 25%. Então, admite-se que haja 25%, tá? 25% de auxílio enfermidade, tá? Por ano, lógico, tudo aqui é por ano, tá? Então, nós vamos ter número de horas auxílio enfermidade, 7,3333 vezes 15, que são 15 dias, né? Vezes 0,25, que é o 25%. Então, vou ter aqui, ó, 27,49,99, tá? No caso, auxílio doença. Auxílio enfermidade. Faltas justificadas. Pode estimar o número de faltas consideradas justificadas igual a 5. Então, a falta justificada é aquela falta em que não adianta, o trabalhador faltou. Tá? Ele faltou, ele tem uma justificativa. Certo? Ele tem uma justificativa.
Então, aqui está sendo considerado as faltas são justificadas, não as faltas que não são justificadas. Tá? Aqui as faltas são consideradas faltas justificadas. Então, pode estimar o número de faltas consideradas justificadas igual a 5. Então, o número de horas não trabalhadas devido às faltas. 5 vezes 7,33. 33 igual a 36,6665 horas. Férias, 30 dias. Ó, lá não contou, mas eu tenho que considerar no meu orçamento. Tá? Por quê? Porque o camarada não está trabalhando, mas ele vai estar ganhando. Então, alguém vai ter que fazer o trabalho dele. Então, eu tenho que contar isso. Número de horas não trabalhadas devido às férias. 30 vezes 7,33. Dá 219,99 horas. Aí vem a licença paternidade. São 5 dias de licença por ocasião do nascimento do filho. Tá? Admite-se um percentual de 50% de homens na faixa etária de 18 a 60 anos, com uma taxa de fecundidade de 3%. A proporção de homens no total da mão de obra direta na construção civil é da ordem de 98%. Então, nós vamos ter número de horas trabalhadas devido à licença paternidade. 5, são 5 dias, vezes 0,03, que é o 3% de taxa de fecundidade, vezes 0,98, que é 98%, que é o número é o percentual de homens trabalhando na construção civil, vezes, divididos por 0,5, que é 50% pegar aqui, na faixa etária de 18 a 60 anos, vezes o número de horas diário. Então, nós vamos ter aqui 2,156 horas de afastamento por auxílio paternidade. E aqui tem um detalhe, tá? Parece que foi aprovado recentemente que os casamentos, né, homoafetivos, parece que a licença paternidade, nesse caso, também se iguala à licença maternidade. Então, nós temos mais considerar mais isso ainda, tá? Se for o caso. A licença maternidade são 120 dias de licença devido à maternidade. Então, admite-se um percentual também de 50% de mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos, com uma taxa de fecundidade também de 3%. A proporção de mulheres no total da mão de obra direta à construção civil é estimada, então, em 2%. Então, nós vamos ter aqui 120 dias, vezes 3%, que é a taxa de fecundidade, vezes 0,02, que é o percentual de mulheres na construção civil, divididos por 0,5, que é 50% das mulheres na faixa etária estipulada ali, vezes 7,33, então vai dar um total aqui anual de 1,056 horas por afastamento por licença maternidade. Tá? Então, o número total de horas indisponíveis é dado pela somatória que eu pedi para vocês anotarem aí. Ó. 350, 51,12. Tá? Eu vou até voltar aqui para ver o que é, que eu também de cabeça eu não lembro mais, que é repouso remunerado e feriados, 80,6663, que é opa. 80, 66, 63. Onde é que passou isso aqui? Ah, tá certo. Que estava junto ali. Tá? É o 350, que é o 350 é o repouso remunerado e 80 é relacionado aos feriados. Tá? Mais 27,49, que é auxílio enfermidade, mais os 36, tá? Que é 36, tá aqui, que é faltas justificadas, mais 219,90, que é férias, mais o 2,156, que é auxílio paternidade, mais 1,056, que é auxílio maternidade.
Então, nós temos aqui um total de horas indisponíveis para o trabalho de 718,5549. Então, na real, as horas efetivamente trabalhadas, eu tenho lá do início, que nós vimos, né? Tá? Vou até botar lá para nós recapitularmos, que são 2.676,6545 horas, menos o total de horas que são disponíveis. Então, vai dar um total aqui de horas efetivamente disponíveis para o trabalho de 1.958,0996. Por que isso é importante? Porque quando eu for fazer um orçamento e eu chegar à conclusão que para aquela obra eu vou levar 200 dias, eu tenho que lembrar que o meu trabalhador, apesar de eu pagar ele por 220 horas, ele não está disponível para o trabalho de 220 horas por mês. Mas por que isso é importante? É importante porque, no fazer o orçamento, se eu divido o salário por 220 horas, ele vai dar X. Se eu divido por se eu dividir por 2.676,6545 horas, ele vai dar um salário, vai dar um valor X. Se eu dividir por 1.958,0996, vai dar um valor inferior a esse X. Perdão, maior que esse X. Então, o valor hora do trabalhador, o valor hora que tem que ser cobrado dentro do orçamento, ele tem que ser o maior. Eu tenho que dividir por esse valor aqui. Cara, aqui está anual, né? Mas aí é só pegar mensal. Ah, mas, Cláudio, não é... E se ninguém ficar doente no ano, que a licença paternidade, eu não tiver o gasto com auxílio enfermidade, por exemplo? Ótimo. Se não tem, ótimo. Mas e se tiver e eu não estiver preparado? O que é hoje, pessoal? Uma coisa chamada provisão. Fazer provisão para 13º. O que é isso? Provisão para 13º é eu guardar um recurso, porque eu sei que o meu trabalhador ele não ganha por 12 meses, ele ganha por 13 meses. Eu pago 13 meses para ele. Certo? Ele trabalha 12, mas ele recebe 13. Aliás, ele nem trabalha, ele recebe 14, porque tem as férias ainda. Então, como é que eu não tenho que guardar? Como é que eu não tenho que considerar isso? Isso tem que entrar no cálculo. Esse é o cálculo que está aqui. Então, quando eu faço esse orçamento e eu divido por 1.958, aqui já está o 13º. O 13º nem está aqui ainda, hein? Veja, nesse orçamento não está aqui. Por quê? O 13º não está aqui porque ele entra lá nos encargos sociais. Mas as férias estão contando aqui. Então, se eu não dividir por 1.958, eu não estou considerando as férias. Aí acontece lá no final, como contei anteriormente, puxa vida, eu trabalhei tudo direitinho e o meu resultado deu menor. Deu menor porque, de repente, eu não considerei as horas indisponíveis do trabalhador. Certo? Aqui é só um exemplo, né? Os encargos sociais, tá? E trabalhistas do salário do trabalhador que trabalha horista, né? Como horista, aqui nós vamos ter os encargos, né? Ó, INSS, FGTS, salário de educação, SESI, SEBRAE, SENAI, blá, 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 seguros, enfim. Tá? E aqui os meus encargos só com casos mensalistas, tá? Muda um pouquinho, muda um pouquinho. E aí nós entrar, então, na margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Também chamado de ganho bruto. Ela representa o quanto o lucro da venda de cada produto contribuirá para a empresa cobrir todos os seus custos e despesas fixas, chamados de custos de estrutura, e ainda gerar lucro. Com base nisso, pode-se calcular a quantidade mínima de produtos que precisará vender, que é o ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui um exemplo de uma DRE. Então, nós temos aqui as receitas operacional, unitária e total. Podemos pegar aqui o total, né?
15 mil, que é o que que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho total aqui 50 mil de vendas e tenho de custo de produção, custo dos produtos vendidos 20 mil e despesas variáveis 15. Então, eu tenho aqui um gasto bruto de 35 mil. Logo, o meu ganho bruto, ou o meu lucro bruto é 15 mil reais. Ok? 15 mil reais. Então, se eu dividir aqui 15 mil por 50 mil, vai dar 30%. Então, eu digo que a minha margem de contribuição é 30%. Desses 15 aqui, tem que cobrir os custos e despesas fixas e ainda gerar esse lucro aqui, que é 9 mil. Então, isso é que é a margem de contribuição. Quanto maior for o percentual da margem de contribuição, quanto maior for, maior é maior é maior é o ganho da empresa, tá? Maior é a solvência da empresa. Em melhores condições financeiras ela se encontra, certo? Então, por exemplo, aqui, se a minha margem de contribuição aqui fosse, digamos, aqui, ó, 20 mil reais, porque os meus custos de produtos vendidos seriam aqui 15, eu teria aqui 20 mil reais. Aí 20 dividido por 50, tá? Daria, 20 dividido por 50, daria 200, daria em torno de 40% aqui. Então, aumentaria. Então, quanto maior for o percentual da margem de contribuição, melhor é a saúde financeira da empresa. Tá? E o ponto de equilíbrio, nesse caso aqui, é 20 mil reais, ou 400 unidades. Então, o que significa esse ponto de equilíbrio aqui? Que até 20 mil reais eu estou pagando, ó, que é o custo de produtos de vendas. Ó, tá? Até 20 mil reais eu não estou ganhando nada. A partir do 20 mil e um centavo, eu passo a ter lucro. E que, nesse caso, representa 400 unidades. Então, tem que vender 400 unidades para atingir o meu ponto de equilíbrio, onde os custos com receita se igualam. Ok? Um outro assunto também muito importante, nós sabemos, é a questão da produtividade. Da construção civil, isso é fundamental. Tá? Eu sempre falo assim, qual é a produtividade, né? Qual é a produtividade de um trabalhador da construção civil? Como é que eu meço a produtividade de um pedreiro, de um carpinteiro, certo? Olha, o que é a produtividade? Nada mais é do que fazer mais com menos recursos. Então, nós temos aqui uma chamada entradas, né, que são os inputs. Esses inputs têm um valor, tem um valor. Esse valor, no caso de um processo, nós vamos chamar de custos. Tá? Então, essas entradas aqui, representadas por materiais, energia e informação, vão ser processados através de equipamentos, procedimentos e o elemento humano, que vai gerar um valor agregado. Então, esse valor aqui é um valor que ele tem uma agrega, ele não deixa de ter um valor agregado, tá? Mas quando eu boto ele numa construção civil, quando eu boto o tijolo, quando ele sai da olaria, o tijolo em relação aos seus insumos, que é argila, energia, etc., ele tem valor agregado, porque entrou lá argila, água, energia, informação e saiu o tijolo. Só que na construção civil, esse tijolo ele não tem valor agregado nenhum. Ele vai gerar o valor agregado quando ele se transformar numa parede. Ok? Agora, se essa parede, se esse tijolo que foi usado transformou uma parede fora do prumo, por exemplo, toda torta, o valor agregado é baixo. Ou seja, a qualidade desse processo aqui não é suficiente. Tá? Então, o que importa para nós? Importa, nós temos inputs
de qualidade, materiais, energia e informação de qualidade, um processo de qualidade, né, que eu tenha controle sobre esse processo para gerar produtos de valor agregado. Produto, claro, serviço também, né, para poder gerar um faturamento. Então, o meu faturamento ele só poderá ser grande ou ele só poderá atingir a minha meta estabelecida se o valor de saída aqui tiver valor agregado conforme eu planejei. Para isso, eu tenho que ter um processo sob controle. Eu tenho que ter equipamentos e materiais bons, procedimentos bons e pessoas treinadas. Ok? Então, eu sempre digo para vocês, para quem já trabalhou, já foi meu aluno, eu sempre repito isso, a construção civil, nos últimos anos, eu posso dizer que é uma indústria moderna, mas quem presenciou na década de 80, por exemplo, 90, era terrível. Tá? Era uma máxima, o trabalhador não está preocupado se vai gastar cimento, se não vai gastar cimento, se a parede ficou fora do prumo, o reboco tira, né? Se a caixinha de luz foi colocada muito para fora da parede, a massa corrida, fala para o pintor tirar com a massa corrida. Isso era assim. Hoje a gente tem eu particularmente percebo uma evolução muito grande, tá? Agora observe um detalhe, né? Observe como a tecnologia está inserida nos processos de produção. Então tudo tem a ver, né? Então a produtividade é isso. Então aqui embaixo aqui, olha, que tem escrito aqui, ó. Produtividade é o exemplo de valor produzido dividido pelo valor consumido. Valor produzido dividido pelo valor consumido. Vai me gerar uma taxa de valor agregado. Então, por isso que eu sempre digo assim, ó, qual é a produtividade, por exemplo, dos trabalhadores? Como é que eu meço a produtividade dele? Será que é produtivo num canteiro de obra, não sei se isso existe ainda, ter um servente para cada pedreiro? Será que é produtivo ainda o pedreiro não ir buscar, por exemplo, ir lá buscar o tijolo? Acabou o tijolo do lado dele, ele tem que esperar o servente vir não sei de onde. Como eu já presenciei, o cara sentado, porque está sentado, eu não tenho tijolo. Tá, mas está ali o tijolo. Não, isso aí é coisa do servente. Será que isso é produtivo numa obra? Aliás, não é produtivo em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Tá? Então, aqui uma relação, né, dos tributos incidentes nos insumos. Mão de obra. O que incide, no caso, sobre a construção civil, né? A mão de obra incide os encargos sociais, os materiais IPI e ICMS, equipamentos IPI e ICMS, tributo sobre a receita, ISS, PIS e COFINS, tributo sobre o lucro, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? E aí eu apresento para vocês aqui um exercício. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês têm lá esse exercício aqui que deixa eu compartilhar aqui para vocês. Esse exercício aqui, ó, onde vocês vão fazer o cálculo, tá? Fazer o cálculo, um orçamento dessa obra aqui, certo? E vamos ver como é que vocês se saem aqui. Já tem a tabela, tem os preços, só que assim, ó, não se apeguem nos preços, nos valores, tá? Eu sei que está bem fora da realidade, certo? Aqui fiz uma tabelinha para vocês preencherem a quantidade de cada insumo aqui no concreto, no chapisco, na alvenaria, vai dar um total.
aqui para preencher o preço unitário, o total do preço unitário, o pedreiro e o servente, o valor mensal, aqui para vocês colocarem os encargos social, tá? E aqui tem que considerar essa parte aqui, ó, do traço, tá? Por exemplo, o concreto, 1 por 3. Então, 1 de cimento, 1 de brita e 3 de areia, e assim por diante. Tá? Vamos ver como é que vocês se saem disso aqui, tá? Ok, vamos dar continuidade então aqui. Cadê? Que tá aqui? Vamos ver. BDI. Quem já trabalha na construção civil sabe o que é, usa bastante. O BDI, o índice BDI na construção civil, do inglês Budget Difference Income, ou benefícios e despesas indiretas em português, é um elemento orçamentário que ajuda o profissional responsável pelos orçamentos da construção civil a compor o preço de venda adequado, levando em conta os custos indiretos, ou seja, os não relacionados a materiais, mão de obra, etc. Então, vamos lá. Na real, o BDI é uma válvula de escape para aquelas empresas que não têm conhecimento de quanto é os seus custos e despesas indiretas. Tá? Então, o índice BDI é um índice sugerido. Tem empresas que adotam o seu próprio percentual. Ora, se a empresa não sabe qual é o seu custo indireto, não vai adotar um percentual proposto pelas organizações ligadas à construção civil. Tá? Então, se eu sei quanto é que efetivamente custa, em termos indiretos, a minha empresa, eu vou adotar aquele percentual. Agora, eu não tenho mínima ideia. Então, eu tenho que usar um percentual que não pode ser nem baixo e nem muito elevado. Porque se for muito baixo, eu posso estar correndo o risco do meu lucro estar se indo nesse percentual que eu coloquei de BDI abaixo. E se ele for muito elevado, eu posso estar colocando o índice BDI muito elevado e, consequentemente, posso perder uma proposta, né? Tá? Eu posso perder uma proposta. Uma concorrência, digamos assim, tá? Então, vamos ver. Vale ressaltar que esse índice não é absoluto. Cada obra ou serviço deve ter o seu BDI próprio, pois as condições de cálculo e o preço de venda são específicos para cada caso. Claro, nós vamos ter uma obra, nós vamos ter um empreendimento que vai ter um custo BDI diferente do outro. Então, se eu tenho um empreendimento, aqui estou falando de Tubarão, um empreendimento, por exemplo, aqui na Vila Moema, certo? O custo na Vila Moema, que é um bairro, digamos assim, diferenciado, ele vai ter um custo maior do que o empreendimento, tá? O empreendimento imobiliário na Madre, por exemplo. Vamos pegar Florianópolis. O custo de uma obra na Beira-Mar Norte é maior do que um custo no Saco dos Limões, por exemplo, ou na Costeira. Então, o meu BDI tende a ser diferente também. Tende a ser diferente. Ah, mas se eu fizer somar e dividir por fazer uma média? Não sei, eu não faria isso. Porque eu acabo encarecendo muito um prédio, um empreendimento de menos valor agregado. E desvalorizar um empreendimento de maior valor agregado. Tá? Então, nos orçamentos, dois componentes determinam o preço final de um serviço: os custos diretos e o BDI. Tá certo? Custos diretos são aqueles que ocorrem especificamente por causa da execução do serviço objeto do orçamento em análise, que nós vimos até no início da nossa abordagem. E temos os custos indiretos, que são os que não ocorrem, os que não são incorporados ao produto final, mas que contribuem para a formação do custo total.
administração central da empresa, custo financeiro do contrato, seguros, garantia, tributo sobre a receita. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui, ó. Aqui nós temos os custos indiretos, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a administração central da empresa. Tem empresa que não sabe quanto é que é o custo da sua administração. Não sabe. Tá? Então, o BDI ele vem facilitar, tá? Vem facilitar a montagem de um preço de venda com um percentual que é aceitável. Agora, ele é aceitável, não quer dizer que eu tenha que adotar esse percentual. Tá? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma empreiteira, é só eu e a secretária. Aí lá, vamos supor que eu vá consultar uma publicação que sugiram um percentual de BDI e lá está colocado 30%. Não pode ser 30%. Não pode ser tanto assim, né? Se não pode ser tanto assim, então quanto é que é? Até vai forçar a gente a fazer um levantamento de quanto que os nossos os gastos da administração representam, né, no total, certo? O BDI ajuda as empresas a garantir um bom custo global e a cobrir as despesas da administração central, custos financeiros, impostos, garantias, seguros, tributos e margem de incerteza. Margem de incerteza. Apareceu um termo novo aqui, né? Numa outra definição, o BDI é o rateio do lucro mais os custos indiretos aplicados aos custos diretos e também pode ser admitido pela sigla LCI, lucro e custo indireto. O BDI na construção civil é muito importante quando se trata de licitação, claro que é. Tá? Inclusive, tem edital de algumas licitações que já vem estipulado o percentual de BDI, tá? Você tem que citar o quanto de BDI está sendo colocado na proposta, no valor proposto. Então, aqui nós temos as fórmulas. Temos uma fórmula, né, para o cálculo do BDI, tá? Partindo daquelas variáveis que eu citei ali no slide anterior, né? Taxa da administração central, taxa de risco do empreendimento, taxa do custo financeiro do capital de giro, taxa de tributos federais, taxa de tributos municipal, taxa de despesas de comercialização, lucro ou remuneração líquida na empresa. E as taxas, olha só, as taxas no numerador, em cima, incidem sobre os custos diretos, tá? E as taxas no denominador incidem sobre o preço de venda. Tá ok? Então, aqui eu tenho a fórmula básica para o cálculo do BDI. Essa fórmula aqui é igual a essa aqui. Tá? Então, vou botar aqui a caneta, marca texto. Vou pegar aqui caneta. Então, essa fórmula aqui, ela é exatamente igual a essa aqui. Qual é a diferença? É que nessa aqui eu tenho as taxas, os índices, né, as taxas, perdão, as nomenclaturas, né? Eu tenho as nomenclaturas que estão sendo divididas por 100. Então, observe que as nomenclaturas aqui, as letras, são maiúsculas. Tá? São maiúsculas. Então, aqui que eu tenho? Eu tenho numerado, aqui é 1. Aqui é 1, aqui não é I maiúsculo. Aqui é 1. É 1 mais, tá? A taxa dividido por 100. 1 mais a taxa dividido por 100. 1 mais a taxa dividido por 100. Nessa fórmula aqui, eu já tenho a taxa dividida por 100. Por isso que está em letra minúscula aqui.
O I aqui, que é taxa da administração central, é o mesmo I daqui. Deixa eu tirar essa... Tá? Então, esse I maiúsculo, que é a taxa da administração central, é o mesmo I que está aqui. Só que aqui já está dividido por 100. Aqui não. Tá? Então, nós temos aqui essas taxas divididas por essas aqui, que vai me dar, multiplicado por 100, isso é importante, multiplicado por 100, vai me dar a taxa do BDI. Tá? Ok? Então, o preço de venda. Como é que é formulado o preço de venda? É formulado custos diretos vezes 1 mais o BDI sobre 100. BDI é taxa. Dividido por 100. Se eu voltar aqui, tá? Ó, eu multipliquei por 100. Aí vai dar a taxa. Por exemplo, essa divisão toda aqui, essa expressão, vai me dar um valor tipo isso aqui, ó, 0, alguma coisa aqui. Eu tenho que multiplicar por 100 para me dar em percentual. Ok? Quando eu vou usar a fórmula, quando eu vou calcular o preço de venda, eu não posso fazer o BDI em percentual, eu tenho que dividir por 100 para transformar em decimal. Então, se o meu BDI for 30%, então é 30 dividido por 100. Então, vai dar 0,3. Mais 1,3. Vezes o custo direto, que eu levantei lá, matéria-prima, mão de obra, etc. Aí, essa tabela aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É uma tabela, é uma proposta de composição do BDI. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, observe que eu tenho o número 1, que é a administração central, que é o total de 10%, e dentro desse, o mínimo é 10% e o máximo é 20%. Mas dentro dessa composição eu tenho 1,1 e 1,2. Então, dentro desse, por exemplo, pegar o valor mínimo aqui, 9% é do rateio da administração central e 1% apenas é despesas específicas. E aqui também, 15,5, tá? Taxa de risco é 1% mínimo, 5% máximo. Despesas financeiras, 2% mínimo, 5% máximo. Tributos, ó, aqui está do 4,1 até o 4,5. Então, está aqui, ó, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e ISS, que dá um total proposto de 8,31%. E o máximo, 22,31%. Taxa de comercialização, 2% e 5%. E o lucro, 5% e 15%. Então, isso aqui são valores referência. Não é que eu tenho que usar o mínimo aqui ou usar o máximo. Pode ser que a minha empresa, a administração central, seja menos de 10%. Tá? Pode ser que seja menos de 10%. Mas já é um ponto de partida. E os exercícios que eu publiquei lá para vocês, que é esse aqui, da exercício de fixação de preço de venda, vocês podem usar essa composição aqui, tá? Veja, é o mínimo. Eu posso pegar na faixa de 10 a 20. Posso pegar aqui 11, por exemplo. Né? Posso pegar aqui taxa de risco 2,25 e assim por diante. Tá? Então, é esse exercício aqui. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que não está aparecendo.
Será que é esse aqui? É esse aqui, tá? Então, tem um conjunto aqui de exercícios para vocês fazerem. Prestem atenção no enunciado, que tem uns que já é direto, outros tem que multiplicar a metragem, tá? Por exemplo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, nós temos, por exemplo, deixa eu ver se é esse aqui. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Essa letra E aqui, só para vocês verem como é que funciona. Ó, preparo de argamassa de cal hidratada e areia média fina, seca e peneirada no traço 1 por 1,5. Pessoal, naquele primeiro exercício que eu passei para vocês, o traço era importante, tá? Aqui não. O traço aqui é apenas uma informação, tá? Aqui é informação. Ok? Então, olha só. Preparo de argamassa de cal hidratada e areia média ou fina, seca e peneirada no traço 1 por 1,5 para os 600 metros quadrados. Então, lá no enunciado, tá? No enunciado, ó, calcular o preço de venda para realizar o embolso e o reboco de uma superfície de 600 metros quadrados. Então, o enunciado já está me referindo aos 600 metros quadrados. Então, pode ser que eu tenha que multiplicar pelos 600 ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, é a letra E, né? Ó, já é os 600 metros quadrados. Então, eu voltei aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. Eu botei no Excel, para vocês verem, né? Então, eu tenho que ter o custo aqui. O custo do consumo é esse valor aqui, ó. Então, é esse valor, essa quantidade, 0,492, vezes, tá? O valor por metro quadrado. Ou por metro cúbico, né? Aqui não tem a unidade, tá? Lá no exercício está lá. É o consumo 0,492 metros cúbicos vezes o valor por metro cúbico. Então, vou ter aqui um total de R$ 28,17. R$ 28,17. Aqui é a mesma coisa. Areia, então, 0,738 metros vezes R$ 70,00 o metro. Então, vou ter quanto? 51,16. O servente são 8 horas. Então, vou ter aqui 8 vezes R$ 8,25 a hora, vai dar um total de R$ 66,00. Os encargos sociais incidem sobre a mão de obra. Então, eu tenho que pegar aqui o quê? Eu tenho que pegar aqui o valor total da mão de obra, no caso do servente, e multiplicar por 0,85, que é 85%. Tá? Então, vai dar igual a 56,10. Então, o meu total aqui vai ser quanto? Aqui vai ser o 28,17. Tá? Aqui vai ser 51,16, 66. Ok? E aqui vai ser o 56,10. O total geral vai dar quanto? Vai dar esse... Opa, deixa eu fazer diferente aqui. Igual a esse, mais esse aqui. Então, aqui eu tenho um total desse serviço aqui, tá? De R$ 135,93, que deve ser somado com as outras atividades, né? Com os outros processos aqui. Tá certo? Ok, pessoal? Então, realize esses exercícios, tá? E qualquer dúvida, entre em contato lá no Life. Eu recebo notificação quando vocês publicam alguma dúvida,
Então, vocês façam isso e depois, qualquer coisa, nós podemos, então, tirar as dúvidas de vocês. Ok? Pessoal, boa semana a todos e até a próxima.